Começaremos pela sua história. Primeiro, uma observação. Mach é uma medida de velocidade. Um Mach é igual a 1.224 km/h, a velocidade do som. A história dos motores ramjet teve início no século XX. Suas primeiras ideias foram desenvolvidas na Europa. Todos os motores de jatos funcionam a partir de um princípio básico, a geração de impulso para levar a aeronave para frente. Todos estes motores possuem um tanque, que é o coletor de ar por onde o ar frio entra. Este ar é queimado na câmara de combustão junto ao combustível e o gás, extremamente quente, saindo pelo nozzle, que seria um tipo de escapamento, formando assim o impulso. Atualmente, vários países além dos Estados Unidos e Rússia possuem programas para desenvolver a tecnologia de voo hipersônico, como a China, a Alemanha, Índia e inclusive o Brasil, com o projeto 14X. Mas o que é um scramjet, ou melhor, um ramjet de combustão supersônica? Nos anos 60 vieram as primeiras proposições de um ramjet, com uma câmara de combustão supersônica, pois era a forma com que ele funcionava que gerava a perda de desempenho. Assim, o motor poderia produzir força para uma aeronave hipersônica, que são aeronaves capazes de ultrapassar a velocidade de 5 Machs. Em 1981, alguns testes foram feitos na Austrália, porém sem muito sucesso. Já nos anos 2000, importantes avanços no desenvolvimento da tecnologia hipersônica foram alcançados. Um exemplo foi o projeto HighShot da Universidade de Queensland, da Austrália, que conseguiu criar um motor que funcionasse perfeitamente e demonstrasse como efetivamente é a combustão supersônica. Porém, o motor não tinha sido projetado para gerar impulso para uma aeronave, era apenas uma demonstração de tecnologia. Porém, já se previa que a velocidade acima de 5 Mach, a perda de performance vinda da forma que o motor ramjet trabalha começaria a ser tão grande que ele simplesmente não produziria mais força para empurrar a aeronave. Motores ramjet são motores usados quando se precisa alcançar velocidades supersônicas. A exemplo, velocidades entre 2 a 4 vezes maiores que a velocidade do som. Além do mais, para funcionarem, os scramjets precisam estar a uma velocidade de no mínimo 4 Mach, pois não produzem força quando parados, ou em velocidades abaixo disso. E para isso podem ser levados junto a foguetes a tais velocidades e depois se desprenderem e começarem a funcionar. Porém, quando a aeronave voa com velocidade acima de 5 Mach, um ramjet perde sua eficiência, porque o inlet, peça que desacelera o ar, começa a perder sua eficiência devido ao aumento de sua temperatura, que chega próximo do exaustor, o que é muito alto para seu funcionamento. Assim, o processo de combustão passa a não acontecer de forma correta. Tal fato fez com que fosse criado uma câmara de combustão supersônica, que admitisse a entrada de ar e que ocorresse a combustão em uma velocidade super hipersônica. Dessa alteração nasceram os scramjets. A diferença entre um scramjet e um ramjet é que nos propulsores ramjet, no processo de admissão do ar, o mesmo precisa ser freado até que alcance uma velocidade subsônica, abaixo da velocidade do som, para ocorrer a combustão na câmara. Os objetivos de projetos que usam os motores do tipo ramjet e scramjet são normalmente restringidos a aplicações militares em projetos militares e são, na maioria das vezes, usados em mísseis. Porém, existem casos que essa tecnologia é usada para outros fins, tal qual o projeto 14X brasileiro, cujo objetivo era lançar satélites em órbita. Já o projeto mais notável, usando o motor scramjet, não sendo de um míssil, é o projeto da aeronave X-43, articulado pela NASA, que em 2004, no teste do seu segundo protótipo, sobrevoou o Oceano Pacífico a uma velocidade de quase 8.000 km/h, atingindo a marca de 7 Mach. Em agosto de 2016, a Agência Espacial da Índia conseguiu demonstrar com sucesso um voo teste de sua tecnologia scramjet, voando a uma velocidade de 6 Mach.